Hebreus 11, nós vamos do verso 4 até o verso 7. Farei a leitura. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Meus irmãos, na mensagem anterior, nós vimos a definição de fé que nos é dada pelo autor desse livro e que foi lida nessa manhã. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. E vimos também na mensagem anterior que a fé se apoia na revelação que Deus faz de si mesmo nas Escrituras Sagradas. Vimos que a fé muda as pessoas e leva as pessoas a compreender a origem do universo, e é pela persistência nessa fé que nós somos salvos. Não tem como nos salvarmos se de fato não crermos que Deus existe e que Ele é o nosso Salvador. E agora nós veremos essa longa lista de exemplos de pessoas de fé que foi tirada das Escrituras do Antigo Testamento. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é conhecido como sendo a galeria dos heróis da fé. São exemplos que o nosso autor tira das páginas das Escrituras hebraicas de pessoas que creram e que viveram pela fé e que enfrentaram a sua geração, enfrentaram dificuldades, mas não desistiram, permaneceram crendo até o fim. E essa galeria dos heróis da fé, ela pode ser dividida da seguinte maneira. Ele narra, em primeiro lugar, os heróis antes do dilúvio, que são Abel, Enoque e Noé. São esses que nós veremos hoje pela manhã, versos de 4 a 7. Depois ele menciona a fé dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, versos de 8 a 22. Depois ele concentra-se na vida de Moisés, de 23 a 29, e termina com uma relação dos heróis da fé no tempo dos juízes e dos reis, já quando Israel estava na terra prometida, versos de 30 a 38. Aqui ele menciona Josué, a história de Raabe, menciona alguns dos juízes e profetas. E ele termina o capítulo com uma comparação entre estes heróis da fé e os crentes da nova aliança, dizendo que nós somos a continuação, a continuidade destes que, desde o Antigo Testamento, creram em Deus e viveram pela fé em Deus. E ele diz que foi, o verso 2, que foi pela fé que estes antigos obtiveram um bom testemunho da parte de Deus e do mundo. Então vamos ver que testemunho foi esse, e vamos começar com a vida de Abel, seguindo pela de Enoque e de Noé. O testemunho de Abel está aí no verso 4, quando ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também, da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. A história de Abel, como vocês sabem, está no livro de Gênesis, capítulo 4, de 1 a 8. Abel era o filho de Adão e Eva, cujo irmão mais velho era Caim. E, segundo o relato de Gênesis, Abel se tornou pastor de ovelhas, enquanto seu irmão Caim era lavrador. Ambos criam em Deus. Nós não sabemos se Adão e Eva, ao serem expulsos do paraíso,
serviam a Deus, se tinham fé em Deus. Há muita especulação sobre isso. Muitos autores acham que quando eles saíram do jardim, eles preservaram então, mesmo que tinham sido os autores da queda e a introdução do pecado na humanidade, mas eles preservaram a fé em Deus e serviram a Deus nesse estado de pecado, mas também de redenção, e que passaram para os seus filhos aquilo que eles tinham visto, ouvido, experimentado no jardim. Um Deus que é criador, santo, justo, reto e bom, mas que também é um Deus perdoador, um Deus que havia feito promessas de redenção para a raça humana e que um dia haveria de vir alguém que libertaria a humanidade do seu jugo. Isso tudo porque toda vez que Eva tem um filho, coloca um nome que tem a ver com a redenção, com a expectativa de que viria da sua descendência aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O fato é que Abel foi criado num ambiente, juntamente com Caim, num ambiente religioso, de culto a Deus, de buscar a Deus. Ambos criam e cultuavam a Deus. Mas havia uma diferença de atitude nos dois irmãos. O texto de Gênesis nos diz que Abel um dia trouxe a Deus como sacrifício as primícias do seu rebanho. Ele deve ter sacrificado as melhores ovelhas do seu rebanho em cima de um altar dedicado a Deus, e aquilo como oferta e parte do seu culto a Deus. Enquanto que seu irmão Caim trouxe do fruto da terra, fez uma oferta a Deus, tirada de cereais, de frutas e de outros produtos da terra, que ele ofereceu a Deus também. E Gênesis nos diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. E como resultado, Caim ficou muito furioso, ficou com muita raiva de Deus e do seu irmão. E apesar de Deus ter falado com ele, aparecido a ele, chamado Caim ao arrependimento e avisado de que aquela atitude poderia levar a coisa pior, Caim um dia levou seu irmão ao campo e ali o matou e derramou seu sangue sobre a terra. O autor da carta aos Hebreus nos diz que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Em que é que consistiu essa fé? A única maneira do sacrifício de Abel ter sido melhor do que o sacrifício de Caim é que Abel ofereceu aquele sacrifício de acordo com a revelação de Deus. Ele creu no que Deus havia revelado. Então, provavelmente, Abel tinha consciência de que Deus havia ensinado a Adão e a Eva, isso já no paraíso, de que agora, por causa do pecado, para quem se aproximasse dele, haveria necessidade do sacrifício de animais. Alguns estudiosos acham que isso fica muito claro no fato de que Deus cobriu Adão e Eva com peles de animais. Deus poderia ter feito isso e as peles de animais surgiriam. Mas nada impede que o próprio Deus tenha sacrificado animais, provavelmente ovelhas ou bois, e com a pele dado a Adão e Eva vestimentas com as quais se cobrir, em cujo ato as pessoas já veem uma prefiguração do Evangelho, a morte de Cristo que nos cobre com a sua justiça, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Então, é muito provável que Abel sabia que Deus havia revelado que o caminho para se aproximar dele era mediante o sangue derramado. E o sacrifício, sem morte, sem derramamento de sangue, inclusive esse é um tema que percorre a carta aos Hebreus do começo ao fim, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados e é impossível se chegar a Deus. Então, a fé de Abel, consistiu nisso, que ele creu em Deus, creu na revelação de Deus e nas promessas de Deus, e como parte do culto a Deus, como reflexo ou resultado dessa fé, ele traz a Deus o sacrifício de animais. Além disso, o livro de Gênesis deixa entrever, e nos evangelhos o próprio Jesus chama Abel de justo, que além de confiar nas promessas de Deus, Abel andava
de acordo com isso. Ele era um homem obediente a Deus, que em todos os seus caminhos fazia a vontade de Deus, procurava agradar a Deus em tudo o que ele fazia. Somando tudo isso, então, nós chegamos a esse veredito. Pela fé, ele ofereceu um sacrifício melhor e maior do que o do seu irmão. E por essa fé ele obteve testemunho, diz aí o texto, de que era um homem justo, reto, andando diante de Deus. A fé que Abel teve não foi sem dificuldades. Ele tinha o seu irmão, mais velho, que tinha uma religião aparentemente baseada no mérito e no esforço pessoal. Não podemos provar, mas a impressão que se dá é que Abel, quando oferece dos frutos da terra, estava dizendo a Deus: olha aqui o resultado do meu esforço, aqui é o resultado do meu mérito, do meu trabalho, da minha dedicação. Talvez na oferta de Caim houvesse um pouco do esforço humano ou da busca de agradar a Deus através dos méritos. E é claro, quando todo mundo tem a mesma religião, é fácil continuar na fé. Mas você ter o seu irmão mais velho com uma outra visão diferente do que é o caminho de Deus, sem dúvida, deve ter sido uma tentação ou uma provação para a fé de Abel. Mas ele ficou firme, serviu a Deus de acordo como Deus havia revelado, e o resultado é que ele pagou a sua fé, ou selou a sua fé com o seu sangue. Ele é o primeiro mártir do qual nós temos notícia na Bíblia. É o primeiro a morrer por causa da sua fé em Deus. E é por isso que o texto diz que o sangue dele, a sua fé, mesmo depois que Abel morreu, continua falando, dando um testemunho da retidão de Abel e de como ele de fato andava com Deus. A segunda pessoa que é mencionada aqui pelo nosso autor é Enoque. A história de Enoque está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, verso 18 até o verso 24. O nosso autor diz aqui, em Hebreus: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Lá no livro de Gênesis está dito que Enoque andou com Deus 2 vezes, no verso 22 e no verso 24 do capítulo 5. Enoque foi o 7º depois de Adão, de acordo com a genealogia que nós encontramos no livro das Crônicas. Ele foi o 7º homem depois de Adão. A versão grega da Bíblia hebraica diz, onde a Bíblia hebraica diz que Enoque andou com Deus, a Bíblia grega, ao fazer a tradução, colocou que Enoque agradou a Deus, que é uma interpretação. Porque, é claro, a ideia de andar com Deus só pode andar com Deus se Deus se agrada. Porque Deus não andaria com alguém de quem ele não aceita. Então, a tradução grega já interpreta o hebraico e traduz Enoque agradou a Deus. E é essa interpretação que o nosso autor está seguindo aqui. Ele diz no final do verso 5 que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. O texto lá de Gênesis diz assim: Enoque andou com Deus, isto é, agradou a Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. E aqui o nosso autor da carta aos Hebreus interpreta isso como uma trasladação. O que é que significa isso? Que Deus veio, tomou Enoque ainda vivo, e vivo o levou para o céu, o levou para a glória, fez um traslado da terra para o céu. 3 vezes o livro, aqui o nosso autor fala da trasladação no verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. 3 vezes ele menciona esse fato. Então Enoque foi o primeiro homem a ir diretamente para a glória de Deus, sem passar pela morte. Deus tinha dito a Adão: no dia que você
me desobedecer, você certamente morrerá. E a morte passou a ser a realidade para cada ser humano. Eu vou morrer, você vai morrer. Mas Enoque, o sétimo depois de Adão, foi o primeiro a experimentar essa exceção. Ele não passou pela morte. Ele foi levado para a presença de Deus sem que a morte fosse o caminho, sem passar pela porta da morte. Ele foi trasladado. Você está perguntando, e quem foi o segundo? O profeta Elias, não é? Lembra do caso? O profeta Elias foi levado para o céu numa carruagem ou num cavalos de fogo, não é? Também sem ver a morte. E fica como exemplo da fé eloquente de Enoque. Em que consistiu essa fé de Enoque? Não é interessante que no verso 6, depois de falar da vida de Enoque, o autor diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Esse verso 6 provavelmente é um comentário do verso 5. No verso 5 tem a história de Enoque, que pela fé agradou a Deus, de tal maneira que Deus o levou para si sem que ele passasse pela morte. Em que consistiu essa fé de Enoque? Nisso, primeiro, que ele cria que Deus existia, no meio provavelmente de uma geração que fazia o contrário, de uma geração que já começava a adorar outros deuses, no meio de um povo que estava se desviando de Deus, ele estava firme na convicção de que havia um Deus que criou todas as coisas e que era o Deus dos seus ancestrais, o Deus que havia se revelado desde o início a Adão e Eva e aos que vieram antes dele. E segundo, que ele cria que esse Deus recompensa os que o buscam, que esse Deus atende à oração e que se alguém o busca em fé e em confiança, haverá de encontrar da parte desse Deus favor e misericórdia. Enoque cria nisso, que Deus existia e que Deus recompensa aqueles que o buscam. E é por isso que ele andou com Deus, agradou a Deus. Lá no livro de Judas, nós lemos que Deus deu a Enoque uma revelação a respeito da vinda de Jesus. Essa revelação ela não está escrita no Antigo Testamento, mas Judas teve acesso a essa informação através de outros meios. Lá no livro de Judas, verso 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque profetizou a respeito da vinda de Jesus e que ele viria um dia para fazer juízo contra os ímpios e contra os pecadores insolentes, o que mostra que já na sua época havia gente assim. Enoque andou com Deus, ele creu em Deus, no meio de uma geração ímpia, de uma geração perversa. Deus, antes da sua trasladação, lhe deu essa profecia a respeito da vinda do Senhor, que um dia Deus viria a esse mundo com os seus anjos para fazer justiça e juízo e para punir os pecadores, ímpios, profanos, que desrespeitam a Deus e de fato não querem se sujeitar a Ele. Tipo de gente que já havia na sua época. E ele teve então esse bom testemunho pela fé. Ele agradou a Deus, foi trasladado sem morrer e, antes disso, recebeu uma revelação a respeito da vinda de Jesus. Terceira pessoa mencionada aqui, que teve bom testemunho pela sua fé, é Noé, que dos três é o mais conhecido. Também a Bíblia dedica um tempo muito maior à história de Noé. Está no livro de Gênesis, capítulo 6, 7, 8 e 9. São 4 capítulos dedicados à história de Noé. Em resumo, a Bíblia nos diz que Noé era o único da sua geração que era íntegro e justo. Isso porque ele havia encontrado favor da parte de Deus. E como Enoque, ele andava com Deus, e ele agradou a Deus.
de acordo com o capítulo 6, verso 9 de Gênesis. É a mesma expressão que é usada com referência a Enoque. Noé recebeu de Deus o aviso de que o mundo seria destruído por um dilúvio como resultado do castigo divino decorrente da ira de Deus pelos pecados da humanidade. E Deus então passa a Noé os planos da construção de um barco enorme, onde Noé deveria entrar juntamente com sua família e pares de animais escolhidos. Durante 120 anos, Noé, com a sua família, construiu aquela embarcação que finalmente serviu para a sua salvação, da sua família e dos animais quando o dilúvio veio. E só restou ele e a sua família quando o dilúvio passou. E foi a partir deles que Deus repovoou a terra. É uma espécie de segundo Adão, não é? Porque dele tudo começa em Adão, se espalha, o dilúvio nivela tudo a uma família e de novo Deus repovoou a terra a partir de uma família que é a família de Noé. O texto nos diz que foi pela fé que Noé preparou a arca. Em que consistiu essa fé? O que era ter fé nessa altura? Diz aqui o texto de Hebreus que ele era temente a Deus. A fé consistiu no seguinte: quando Deus apareceu a Noé, nós não sabemos como Deus apareceu, visão, sonho, uma teofania, uma manifestação. Deus, várias vezes no Antigo Testamento, assumiu forma humana para falar, por exemplo, com Abraão. Não sabemos de que maneira Deus avisou a Noé. Mas quando Deus apareceu a Noé, falou com Noé e disse: a terra vai ser destruída por meio de um grande dilúvio. Você vai ter que preparar uma arca com essas dimensões. Noé creu em Deus. Ele creu que aquilo haveria de acontecer. E ele temeu, diz aqui o texto, não é, do verso 7, que ele era temente a Deus. E temer a Deus significa acreditar que o que Deus está dizendo é verdade e que o juízo de Deus, de fato, se aproxima. Então ele temeu a Deus. E porque ele temeu, ele começou a preparar a arca muito antes do dilúvio chegar. Muito antes do dilúvio chegar. Eu me lembro da história de uma menina no interior, Nordeste, seca muito grande, uma igrejinha. O pastor disse: meus irmãos, hoje nós vamos orar para que Deus mande chuva, porque se não vier chuva hoje, nós vamos perder tudo. Não vai ter condição de plantar, não, vai ficar numa situação muito difícil. A igreja passou a manhã orando. Aí o pastor disse: vocês venham à noite, porque nós vamos orar de novo, ter uma grande reunião de oração, para que Deus nos mande chuva nesse dia, não pode parar de orar. Interessante é que na noite daquele dia, quando a igreja veio orar, a menininha foi a única que trouxe guarda-chuva. Isso é fé, não é? Isso é fé. Então, sem ver nenhuma nuvem no horizonte escura, Noé começou a preparar, começou a abrir o guarda-chuva. Né? Ele começou a preparar a arca. É isso que é fé. Agir com base na palavra de Deus quando você não tem nenhuma evidência. Como diz no início do capítulo, fé é a certeza de coisas que você espera e a convicção de fatos que não se veem. Por isso Noé começou a preparar o barco conforme Deus havia dito. Mas há mais a respeito da vida de Noé do que o nosso autor aqui em Hebreus nos diz. De acordo com a segunda carta de Pedro, Noé era um pregoeiro da justiça. Pedro nos diz que durante o tempo da preparação, Noé estava pregando a sua geração, uma geração perversa, tão má e pervertida, que Deus havia resolvido acabar com a humanidade. Tal a intensidade dos seus pecados, tal a depravação da raça humana. E Noé pregou àquele povo. 120 anos pregando e construindo, martelo na mão, Bíblia na outra. Depois de 120 anos pregando, quem é que estava pronto para entrar na arca com ele? Só ele e sua família. Quantos se converteram? 0. 0. Isso não abateu Noé. Ele continuou pregando, ensinando, falando e construindo. De fato, então, eis um homem de fé.
Quais foram os obstáculos à fé de Noé? A incredulidade e a desobediência de toda a sua geração, todo aquele povo. É tão bom nós nos reunirmos, por exemplo, como hoje, na igreja, e olharmos ao redor e ver que a mesma fé que nós temos é compartilhada por dezenas de outras pessoas. Há milhões de pessoas, agora de manhã, no Brasil, se reunindo nas suas igrejas para cultuar o nosso Deus, o mesmo Deus que eu cultuo, o mesmo Deus em quem você crê. Isso é um estímulo, isso é um encorajamento quando a dúvida chega, o desânimo chega, lembrar que nós fazemos parte de uma grande família, que eu não sou doido, que se eu sou doido, então tem 30 milhões de brasileiros que são doidos como eu. E 2,2 bilhões no mundo que pensam como eu. Não é bom isso? Saber que você não é o único. Mas pense em Noé. Não tinha igreja, não tinha grupo, não tinha comunidade, não tinha ninguém. Ele era o único na sua geração que temia Deus. E permanecer firme. Já pensou às vezes que veio na cabeça de Noé? Eu devo estar delirando. Por que ninguém mais acredita? Por que ninguém mais pensa nesse Deus? Será que eu não sou doido? Ou tenho algum desequilíbrio? Noé não tinha o conforto de uma igreja, de uma comunidade, de um povo. E no meio daquela geração de depravados, incrédulos e ateus, Noé ficou firme na palavra de Deus. Ele não voltou atrás. O segundo desafio para a sua fé foi o aparente ridículo da situação. Imagina começar a construir um barco na terra seca. Não tem nada, não tem chuva, não tem rio, não tem nada que justifique você começar a construir um barco de enormes proporções. O que é que isso certamente deve ter provocado? Zombaria, questionamento, curiosidade. Talvez até o lugar da construção virou ponto turístico. Né? O pessoal diz, olha, nós temos um doido aqui na nossa terra, né? Ele está fazendo um barco no meio do deserto. Vem aqui, custa tanto. Né? Podia ter até sido explorado turisticamente. Né? Se tornou famoso. 120 anos construindo um barco no meio da terra seca. Aquilo ficou notório. Né? E qual foi o testemunho que ele obteve? Diz aqui o texto de Hebreus, que pela fé ele construiu o barco e como resultado, ele salvou a sua casa, ele condenou o mundo, verso 7, porque a sua fé serviu de referência para que Deus julgasse o mundo ímpio e ateu da sua época, tornou-se herdeiro da justiça, diz aí o final do verso 7, se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé, foi salvo, foi justificado pela fé. A arca se tornou símbolo do batismo dos que creem em Jesus Cristo. Pedro diz isso no capítulo 3, verso 21 da sua primeira carta. E a história de Noé foi usada por Jesus como figura do que vai acontecer no dia do juízo. Lá em Mateus 24, 37 a 39, o Senhor Jesus diz, como foi nos dias de Noé, também vai ser nos dias da minha vinda. Nos dias de Noé, bebiam, casavam, se davam em casamento, estava todo mundo despreocupado e de repente veio o dilúvio e acabou com todo mundo. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Pela fé, Noé foi vitorioso. Salvou-se, salvou sua família, condenou o mundo e a sua fé serve de exemplo no Novo Testamento da fé dos cristãos. Queridos, o que é que esses três têm em comum? Abel, Enoque e Noé. Eles creram no que Deus havia dito e revelado, sem ver, tocar, sentir ou provar. Eles fizeram coisas pela fé quando a essência das promessas ainda estava invisível. Eles creram naquilo que não se podia ver, esperaram pela fé aquilo que era futuro e tinham convicções de coisas que eles não podiam comprovar de outra maneira. Obedeceram a Deus de maneira concreta. Abel ofereceu sacrifícios porque cria, Enoque andou com Deus porque cria, e Noé preparou a arca porque cria. A fé verdadeira, ela se
expressa de maneira concreta em atos de obediência, essa diferença entre a fé falsa, ilusória, provisória e passageira, e a fé que salva. A fé que salva produz obediência, mudança de vida, compromisso com Deus. E todos eles se tornaram, por último, exemplos dessa fé da qual nós falamos. Já caminhando para a conclusão, o que é que nós podemos aprender com a história desses três? Eu peguei aqui alguns pontos que eu queria trazer para os irmãos. O primeiro é esse, que desde o início da raça humana, a salvação sempre foi pela fé. Tem pessoas que leem o Antigo Testamento, leem o Novo e fazem uma dicotomia, uma separação interessante. Eles dizem que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras e que no Novo Testamento a salvação era pela fé. Que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e que no Novo Testamento a salvação é pela graça. Onde está isso? Abel foi salvo pela fé. Enoque foi salvo pela fé. Noé foi salvo pela fé. Sempre foi pela fé. Porque depois que Adão caiu, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que consiga obedecer a Deus perfeitamente. A salvação sempre é pela fé na promessa de Deus de que Ele perdoa pecados com base no derramamento de sangue. Sempre foi assim, desde que Adão foi expulso do paraíso. Essa é a única religião verdadeira, não há outra. Não tem nenhum outro caminho para se chegar a Deus, a não ser pela fé nas suas promessas. E esse é o segundo ponto. Não tem como agradar a Deus e nos aproximarmos dele, a não ser pela fé, crendo que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. É essa fé que salva. É essa atitude que de fato agrada a Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que essa fé salvadora, ela se apoia nas promessas de Deus, ela não é boa intenção, ela não é pensamento positivo, não é você querer que uma coisa seja verdade, mas é uma confiança, é um assentimento intelectual acompanhado da inclinação da vontade, da compreensão das promessas de Deus e a decisão de viver de acordo com isso. Não é simplesmente um sentimento religioso, uma tradição que você recebeu por conta da religião dos seus pais, não é uma emoção, não. Você percebe que nos três casos aqui, a confiança em Deus, a fé que salva, ela é resultado da convicção, da persuasão, do entendimento, da compreensão de que existe um Deus e que Ele é verdadeiro, que Sua palavra não falha e tudo o que Ele diz vai acontecer e você decide que você vai viver por isso. A fé se apoia, portanto, na revelação que Deus faz de si mesmo. Eu recebi um confronto de um ateu no e-mail que ele me mandou, dizendo o seguinte: os cristãos têm um argumento circular. Você acredita na Bíblia porque acredita em Deus, e você acredita em Deus porque você acredita na Bíblia. Então é um círculo. Ora, a resposta é muito fácil, é assim que funciona o entendimento humano. Nos ateus, o argumento é similar também. É um argumento circular da mesma forma. A diferença é que, para você crer em Deus, e é aqui que quebra o círculo, esse próprio Deus, Ele gera fé no seu coração. Essa fé da qual nós falamos, ela não é humana, ela não pode ser produzida pelo ser humano, mas ela é resultado de uma intervenção do próprio Deus no coração daqueles que Ele quer. Porque nenhum ser humano pode crer dessa maneira, pelo seu querer, pela sua vontade, pela sua disposição ou pela condição intelectual, porque o pecado de tal maneira afetou a nossa natureza que nós não conseguimos crer em Deus por nós mesmos, nós não conseguimos viver sem provas e evidências materiais e concretas pelos nossos sentidos. Nós estamos falando de uma coisa sobrenatural. Só Deus pode produzir esse tipo de fé. E é aqui que o círculo quebra. É quando Deus intervém e Ele nos permite crer na sua existência, na sua palavra, na sua vontade e na sua revelação.
E eu termino então com uma palavra aqui, em primeiro lugar, à igreja como um todo, para que nós nos aproximemos de Deus. Todos nós passamos por momentos de questionamento, de dúvida, a fé sempre é provada, não existe ninguém, inclusive entre esses heróis da fé que estão aqui mencionados, vários deles nós vamos ver, fraquejaram na fé, tiveram um momento em que eles vacilaram. A fé nunca é perfeita, mas ela também nunca se extingue nos eleitos de Deus. Ela pode passar por momentos de questionamento, pode descer até as profundezas do abismo, mas ela ressurge porque é Deus quem a produz e sustenta. Mas nós podemos passar por altos e baixos aqui, nessa vida, com relação à fé. Por isso, a importância de nós nos aproximarmos de Deus em oração e fortalecermos essa fé por meio das Escrituras. Eu não conheço nada melhor para fortalecer a fé do que meditação na Escritura e provação. São as duas coisas que fortalecem a fé. Estudar a palavra, buscar comunhão com Deus e, ao lado disso, a provação, a tribulação, a oposição, como Abel teve, como Enoque teve e como Noé teve. Porque é nesse ambiente de contestação, de oposição, de questionamento que a fé emerge vitoriosa, firme e forte. Nós não precisamos ter medo destas coisas, porque se a fé for falsa, ela vai se destruir. E quanto mais cedo ela se destruir, melhor. E se for verdadeira, ela vai subsistir e fortalecer. Segundo lugar, eu queria trazer esses exemplos de Abel, Enoque e Noé como inspiração para vocês, que às vezes se sentem sozinhos, há obstáculos dentro da família, há argumentos, na universidade você ouve questionamentos. Pensa nesses três que viveram num mundo hostil, praticamente sozinhos, que permaneceram firmes na sua fé. Por último, como os três, nós temos que renunciar à opinião do mundo. O que é que o mundo pensa de nós? Abel teve que renunciar o que é que seu irmão mais velho pensava dele. Enoque vivia no meio de uma geração perversa e ímpia. E Noé nem se fala, né? Noé não tinha mais nenhum amor à sua reputação, porque a fama dele, obviamente, era de um louco esquisito. Mas o que importa é aquilo que está dito no verso 2. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. De quem? Do mundo? Não, o mundo nunca vai dar um bom testemunho de nós. Obtiveram um bom testemunho de Deus e da congregação dos salvos e dos eleitos. Estes são aqueles com quem nós devemos nos importar. Que o mundo pense o que quiser de nós. Nós vamos continuar firmes, vendo o invisível, esperando o que ainda é futuro e convicto daquelas coisas que nós não vemos. Pela fé, então, é que nós somos salvos. Nosso Deus, muito obrigado pelo exemplo destes homens que nos inspiram, nos desafiam, nos fortalecem. E nós pedimos que o Senhor nos socorra. Oramos como aquele centurião que se aproximou de Jesus, dizendo: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, às vezes a dúvida, o questionamento penetra no coração do teu povo. Ajuda-nos quando a dúvida nos assalta, quando os temores nos inquietam e quando a oposição nos desassossega. Nos ajuda a descansar em Ti, a crer, ficar firmes como quem vê o invisível. Obrigado porque Tu recompensas os que Te buscam e dos que Te procuram. Ninguém será envergonhado. Se há alguém nessa manhã que ainda não crê, pedimos que o Senhor ilumine o seu coração e faça brotar a semente da fé. Em nome de Jesus. Amém.